Bom dia, pessoal. Meu nome é Juarez Cunha, sou presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual da SBIM. O de hoje é vacinação de adolescentes, importância para a saúde pública. Essa é a primeira atividade de uma ampla campanha de comunicação que vocês vão conhecer hoje. Faremos isso nos próximos meses, várias atividades. O objetivo é aumentar a adesão de adolescentes ao calendário do Programa Nacional de Imunizações. Como todos sabem, temos enfrentado nos últimos anos dificuldades crescentes em alcançar as metas das nossas coberturas vacinais. Em 2019, nenhuma das vacinas recomendadas para menores de 1 ano foi alcançada. Já há muito tempo se discutia as causas, que são múltiplas. Não valorização da doença, dúvidas sobre segurança, dúvidas e queda na confiança nas vacinas, horário de funcionamento das unidades de saúde, complexidade do calendário, desconhecimentos profissionais, falta de vacinas, desinformação, fake news cada vez mais presentes, descrédito no serviço público, entre outros. Tudo isso tem uma nomenclatura: hesitação. Quando a vacina é recomendada, está disponível e não é administrada ou é aplicada com atraso. Conhecer esses determinantes da hesitação, que fazem parte da confiança, complacência e conveniência, é fundamental para definir as estratégias para revertermos esse quadro. Voltando às coberturas, se achávamos isso preocupante, em 2020, com a pandemia, pelo medo, isolamento, os percentuais estão ainda muito mais baixos. Isso fica mais evidente ainda agora, com a campanha de pólio, que terminou ontem e teve que ser prorrogada em vários estados por não atingirmos as metas. Todos aqui sabem das consequências e riscos que as baixas coberturas vacinais levam. Retorno de doenças eliminadas, como já aconteceu com o sarampo, que retornou em 2018 e continua até hoje, com mais de 8 mil casos e 7 óbitos, atingindo 21 estados do país. Além da possibilidade do aumento de outras doenças que estavam controladas, e algumas delas muito bem controladas. Agora, se essa é a realidade da criança, o que sobra para as outras faixas etárias? Daí surge o motivo dessa nova campanha, o adolescente. Faixa etária que temos várias vacinas recomendadas e disponíveis pelo PNI. Hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, HPV, meningococo ACWY, DT e a DTPA em gestantes. Sabedores dos desafios para impactar esse público, definimos algumas estratégias, incluindo encontros para conversar com eles, com vocês, os fundamentais colegas e profissionais da saúde, educadores e jornalistas. E será isso que o encontro de hoje da SBIM começa a discutir com o título Vacinação de Adolescentes, Importância para a Saúde Pública. Gostaria, em nome de toda a diretoria da SBIM, agradecer o apoio institucional do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, do Unicef e dos laboratórios Sanofi Pasteur e GSK. Também agradeço aos nossos queridos palestrantes e ao Ricardo Machado, coordenador de comunicação da SBIM e um dos organizadores da campanha. Enviem suas perguntas pelo chat, que teremos um tempo no final para a discussão. Bom evento para todos nós. E vamos iniciar com a nossa primeira aula, nossa primeira fala, que vai ser com o Dr. Ricardo Feijó, que é pediatra, com mestrado em doutorado em adolescência, professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe da unidade de adolescentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que nos falará sobre entendendo o adolescente. Bem-vindo, Feijó. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com colegas, amigos. Isso é um momento muito especial. Estou muito satisfeito em poder dividir isso com vocês. Esse é um assunto muito interessante, embora eu acho que o título devia ter uma correção. A gente devia botar um verbo antes e dizer tentando entender o adolescente, mas essa é a proposta, então vamos lá. Nos próximos 15 minutos, a minha pretensão é apenas levantar algumas reflexões a respeito do entendimento da adolescência, da importância disso, pois sem essa característica nós não temos condições de conseguir propor alguma campanha de promoção à saúde do adolescente. Só para declarar meus conflitos de interesse inicialmente. E vamos então para a nossa abordagem. Para quem não está acostumado a atender adolescentes, em 2, 3 perguntas a gente às vezes consegue até desestimular a ideia de trabalhar com adolescentes, porque não é simples, mas exatamente por isso é necessário. Eu aqui coloquei, só para ilustrar essa complexidade,
3 perguntas óbvias, mas com 3 imagens que pudessem resumir essa complexidade. Quando a gente diz inicialmente o que é adolescência, vem geralmente aquela imagem assim, isso é muito complicado. E quando a gente pergunta como é o adolescente, a resposta melhor é assim, depende. E quando a gente tem que responder quem é o adolescente, geralmente a gente responde, não sei. Não sei quando, não sei que dia, porque é exatamente esse o perfil do adolescente. Uma pessoa que está em tremenda modificação, transformação, de uma forma absolutamente dinâmica. E a gente vai ter que falar um pouco sobre isso através do contexto que o nosso adolescente vive. Vamos sair um pouquinho da rotina, das características pessoais de cada um e passar rápido sobre o perfil social do nosso adolescente e também as características específicas do desenvolvimento dos nossos jovens. A primeira questão é poder entender o perfil sociodemográfico. A gente está falando de 1/3 da nossa população em relação a jovens. Só que esse terço de adolescentes, eles vivem numa região basicamente urbana e com algumas dificuldades de acesso à informação em termos de instrução, de aprendizado. Nossos jovens não têm acesso à rede pública e a ingresso através do ensino médio. Nós temos um grande percentual de adolescentes fora da escola, numa faixa intermediária da adolescência. Esses nossos jovens vivem a realidade de uma adolescência precoce e repetida e são vítimas de violência com frequência. Portanto, esse é o perfil do nosso adolescente com o qual nós temos que interagir e, para isso, entender. O Atlas da Violência 2020 mostra que o nosso adolescente também está no foco principal dessa situação. Afinal de contas, cerca de 50% dos nossos adolescentes são vítimas de homicídio. Homicídio como sinônimo básico, simbólico de violência. E agora vamos entender. Uma faixa etária onde é considerada mais saudável, onde a comorbidade é baixa, e a gente sabe, de antemão, que é onde se perde mais jovens através da violência, nos faz refletir que tem que ter um entendimento básico disso para a gente poder ajudar eles. Dentre todas as faixas etárias, é o adolescente que vai ser principalmente vítima da violência, através de homicídio. E observem o quão significativo é entender o ranking dos 3 primeiros tópicos que são causas de morte de adolescentes. Se o primeiro é o homicídio, a gente vai encontrar acidentes e suicídios como segunda e terceira causa de mortalidade. O que eu já adianto a vocês, não é uma peculiaridade da população brasileira. Isso é uma característica da adolescência no mundo. É um panorama global. Os números, os percentuais é que modificam. E até a ordem nesse ranking. Mas tudo isso significa, estamos perdendo adolescentes para situações externas com as quais eles estão sofrendo e não estão conseguindo conviver adequadamente. Mas se nós temos dificuldade no acesso ao ensino superior, ao ensino médio, o acesso a informações, ele é absolutamente comum no adolescente. Se a gente vê esse perfil agora de 2019, em relação ao acesso de domicílios para a internet no Brasil, qualquer região, de norte a nordeste, tem, de forma significativa no perfil urbano, uma grande penetração dos meios de redes sociais e internet. O uso principal é para troca de mensagens pessoais, e daí a importância do alcance das informações corretas, adequadas, boa comunicação para fazer frente às fake news que realmente são os nossos principais inimigos. Esse tipo de situação, em termos de região, não modifica. E progressivamente qualquer região do Brasil está encontrando cada vez mais acesso. E o nosso jovem? O nosso jovem está aqui, na faixa etária correspondente ao maior acesso de internet de todas as outras faixas etárias. E quais os instrumentos que eles utilizam? Todos. Mas cerca de 99% dos nossos jovens têm um celular na mão. E com o celular na mão, eles têm o mundo. Por isso, nós temos que fazer parte desse mundo. A OMS, de uma forma muito adequada, fez um resumo das principais características da adolescência em relação a desenvolvimento.
para mostrar esse perfil dinâmico. E isso considero assim, básico, como uma referência para a gente fazer a reflexão em relação a isso que envolve os nossos jovens. É uma das fases mais rápidas de desenvolvimento humano. A maturidade biológica precede a maturidade psicossocial, o que é fundamental no entendimento de fator de risco e dificuldade de compreensão dos processos. As influências das características ambientais e individuais são extremamente impactantes nesse período. As modificações em relação à saúde do adolescente vão levar consequências ao longo de toda a vida. E aí, por isso, a importância de políticas de saúde serem específicas e individualizadas. Um estudo recente da Universidade de Rochester, junto com Stanford, mostrou as principais referências em relação ao desenvolvimento. Qual o grande desafio do jovem no decorrer de toda a adolescência? Elaborar uma característica mais abstrata de pensamento. Então, o jovem tem uma dificuldade maior de pensar sobre possibilidades, formar suas próprias ideias e questões, conseguir comparar os seus entendimentos com os outros e estar ciente de atos através de processos e não através do ato em si. Isso tudo tem que ser colocado na questão individual do jovem, ou seja, conforme a sua própria capacidade de pensamento. Por isso, nós não temos uma receita de bolo que resolva o entendimento na adolescência. Entender que cada um tem seu timing, cada um tem seu momento de poder pensar de uma forma mais complexa ou não, na medida em que ele consegue desenvolver o seu próprio conceito de mundo. Muitas vezes o adolescente tem uma capacidade extremamente interessante de usar uma operação lógica no aprendizado, mas no ambiente social ou familiar ele não tem essa percepção e não tem essa habilidade, porque ele está em construção nessa característica. E é importante entender que essas possibilidades elas podem afetar, sim, de uma forma positiva ou negativa, os seus desfechos e a forma de tomar decisão. As 3 fases da adolescência, classicamente, são discutidas de formas completamente diversas, mas eu gostaria de salientar que na fase inicial da adolescência, essa tentativa de modificar a lógica de pensamento para questões pessoais é um grande esforço que o adolescente faz. E por isso ele questiona junto às autoridades a questão de padrão social, para que ele possa criar, por si, suas próprias preferências pessoais, independente das questões familiares e sociais. Já na fase intermediária, é importantíssimo a gente entender que ele precisa elaborar seu próprio conceito, seu próprio código de ética para poder entender o que ele está certo, o que ele quer e o que deve ser feito. Nesse aspecto e nesse período, a influência de grupo é fundamental. E exatamente por isso, entender que a influência de grupo é fundamental faz parte de toda a estratégia de prevenção de saúde no adolescente bem-sucedida. Isso a gente aprendeu no mundo, em experiências na Austrália, na Holanda, em vários países da Europa, no Canadá, onde a influência de grupo é utilizada de forma correta, catalisadora para prevenção e estratégias de saúde. Já na etapa final, que é a mais difícil, que todo mundo quer encontrar, é onde se consegue realmente usar um pensamento mais complexo, uma tolerância à oposição, e aí uma tentativa de inserção no período de vida adulta. Eu gostaria de salientar que hoje em dia a característica principal já não é mais aquela ideia do desenvolvimento hormonal em relação ao desenvolvimento biológico, mas entender que o desenvolvimento cognitivo é o foco principal. E esse foco acontece através de vários estudos, esse aqui é só para ilustrar, um estudo muito interessante e de grande impacto nos Estados Unidos, onde o monitoramento do desenvolvimento cognitivo cerebral do adolescente está trazendo informações objetivas sobre fatores de risco, sobre trajetórias cognitivas, emocionais, acadêmicas. Tudo isso mostrando uma nova perspectiva. Essa perspectiva tem a ver com o desenvolvimento relacionado ao desenvolvimento cognitivo cerebral. A diferença, o descompasso entre o sistema de prazer e recompensa e o controle de impulso é a característica do adolescente e a grande dificuldade. Por isso, as modificações todas têm que tentar serem no sentido de aumentar essa habilidade.
Mas mesmo durante esse processo difícil e dinâmico, os jovens conseguem sim ser resilientes e desenvolver atitudes positivas em relação à promoção de saúde. Eu gostaria de ilustrar a característica dinâmica dessa situação, onde a gente tenta ver o desenvolvimento cognitivo de córtex pré-frontal com as dificuldades de desenvolvimento de processos que sejam controladores de impulso. Aqui um gráfico da OMS que é extremamente ilustrativo, mostrando se toda a adolescência estiver contida nesse gráfico, nós teremos uma defasagem muito grande entre o amadurecimento do sistema límbico, que é a recompensa e a emoção imediata, e o controle de impulso e o pensamento lógico. Se com isso já não fica fácil entender a dificuldade do adolescente, eu vou colocar aqui os principais fatores de risco do adolescente. Eu coloco comportamento autodestrutivo, alterações de comportamento mental, uso de álcool e substância. E vocês vejam que se a gente delimitar a defasagem desses dois sistemas aqui, que são determinantes, o adolescente realmente fica perdido se não for auxiliado. Bem, para chegar ao final dessa ideia, vamos colocar todo esse contexto, esse caldeirão, na vida do adolescente. Porque isso tudo está no nosso entendimento. Mas o adolescente, o que ele vê no dia a dia? Ele vê isso. Essas são as dificuldades dele. Então, vamos ser sensíveis a isso e entender que todas essas dificuldades que estão aqui têm questões em comum. Tem questões que envolvem a pressão de grupo, o acesso, a curiosidade, a falta de informações ou informações erradas, a pressão familiar, a dificuldade de manter uma boa autoestima, a dificuldade de socialização, risco de privacidade, todas as questões genéticas e ambientais jogadas em cima disso e, muitas vezes, a exposição social e falta de apoio. Portanto, o que eu queria dizer na mensagem final é que nós precisamos entender que todas as características de hesitação e de dificuldade de entendimento agora parecem um pouco mais lógicas, porque a influência e a impressão que o jovem tem em relação ao externo é muito importante. A associação que ele possa fazer de coincidências como causas é direta. A convicção de um relato subjetivo de um colega, de um amigo, fica mais forte que a realidade. A preferência por esses relatos são maiores que evidências. O impacto de informação negativa é extremamente significativo. Por isso, o impacto de mídias sociais e por isso a dificuldade dessa hesitação que o Juarez falou no início ser tão impactante no adolescente. Para isso, o que nós precisamos com profissionais de saúde? Ter consistência na indicação. Entender que não se pode dividir a decisão simplesmente para os pais e para os adolescentes. Nós temos que ser assertivos, informar responsabilidade, usar mensagens adequadas, dar um enfoque claro para que o paciente possa se entender. E isso tudo significa o quê? Uma efetiva comunicação. Essa efetiva comunicação é baseada no seguinte conceito: conhecer não é agir. O conhecimento não significa mudança de comportamento. Ele precisa ser proativo e nós não podemos ser reativos. Nós temos que avaliar regularmente o nosso impacto de mensagens. Sempre tentar entender a questão de aspectos emocionais e esse grande impacto que tem. E aproveitar uma coisa que é muito subestimada, que significa a solidariedade do adolescente está sempre presente. E entendendo isso, nós temos, então, um grande multiplicador de boas informações. Esse é o recado que eu queria dar. Eu espero que colabore ao entendimento cada vez maior desse período tão fantástico que é a vida de todos nós. Por isso, entre na nossa campanha e se engajem. Muito obrigado e vamos adiante. Excelente, Feijó, como sempre. Muito obrigado aí pela palestra e reforçando, né, os que temos de desafios aí para a gente conseguir atingir esse público. Bem, vamos passar para a nossa segunda palestrante de hoje, né, que é a doutora Ana Goretti, que é pediatra do Programa Nacional de Imunizações, do nosso PNI, Programa de Sucesso Mundial, que vai nos falar sobre a importância da vacinação do adolescente. Bem-vinda, Goretti.
Bom dia a todos, obrigada, Juarez, pelo convite ao Programa Nacional de Imunização, para estar participando aqui, junto com pessoas tão queridas, desse importante tema que é a questão da vacinação do adolescente, lembrando sempre que esse programa completa, esse ano, 47 anos de existência, uma história de sucesso e muitos desafios, e vacinar o adolescente é um desses desafios, né? Eu gostaria já de, aproveitando a excelente palestra do Dr. Ricardo Feijó, que nos mostrou toda a complexidade da questão de ser adolescente, falar para vocês um pouquinho o porquê que é importante vacinar adolescente. É importante porque, apesar desse grupo etário a se sentir inatingível, acha que não vai adoecer, que não precisa buscar serviço de saúde, muito menos para tomar uma injeção, o adolescente continua assim e é muito vulnerável às doenças imunopreveníveis. E por quê? Porque é nessa fase onde o mundo se abre, as viagens acontecem, as baladas acontecem, em ambientes fechados, muito propícios para a questão dessa transmissão de doenças como sarampo, coqueluche e outras que podem ser facilmente prevenidas pela vacinação. A questão também de toda a iniciação sexual que acontece nessa faixa etária, a experimentação de drogas, de álcool, já mostrando para a gente aí a importância da vacinação contra o HPV e a vacinação também contra a hepatite B. A grande influência que as redes sociais têm nessa faixa etária, eu tenho um exemplo na minha casa, um neto de 15 anos que me vem com argumentos, principalmente na área de saúde, na área de vacina, e é difícil que eu, mesmo contra-argumentando, consiga fazer ele mudar de ideia. Ou seja, o youtuber tem mais competência, às vezes, do que a gente em relação a essas questões, né? E é por isso que é uma faixa etária onde a questão das fake news, dos grupos anti-vacinas atuarem com bastante fortaleza. Não há uma vacina que seja maior vítima dessa questão das fake news do que a vacina HPV. É a preferida desses grupos anti-vacinas. E, além de tudo, eles são também transmissores de alguma dessas doenças, como a questão da doença meningocócica, ele é o principal transmissor, é o que leva essa grave doença, às vezes, para a família, para as crianças menores, para os idosos. O sarampo, lembrando a vocês que o país vive um surto de sarampo que iniciou em 2018. Esse ano, em 2020, nós já temos aí mais de quase 8.300 casos, 23% em adolescentes, ou seja, o adolescente, além de transmitir, é também afetado por essa doença, além também da questão dos surtos que a gente tem de cachumba, coqueluche. Então, é fundamental, sim, que nossos adolescentes sejam vacinados. O Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, ele tem calendários nacionais específicos para todas as nossas faixas etárias, para a criança, para o adolescente, adulto jovem, para os adultos, para os idosos, para a gestante, para os indígenas, para as pessoas com problemas especiais de saúde, mas eu queria aqui me ater na questão do adolescente, que deveria ser um grupo altamente beneficiado pela vacinação infantil, ou seja, ele deveria entrar já na adolescência com toda a questão da sua caderneta de criança completada, mas o que a gente vê, de fato, na realidade? A gente vê que é nesta faixa etária onde você tem uma crença forte de que vacina, a primeira vacina é só para a criança, né? Um desconhecimento muito, não só do adolescente, mas das próprias famílias sobre a importância de vacinar essa faixa etária e tabus enormes. O tabu que a vacina de HPV vai fazer iniciação sexual, o tabu que determinada vacina pode causar problemas de saúde, ou seja, é, de fato, uma faixa etária muito influenciada por fatores negativos externos. Além do que, é também uma faixa etária onde você tem uma atenção não só pelos serviços de saúde, mas pelas equipes de saúde, sem o tempo e a criatividade necessárias para que se amplie a adesão do adolescente aos serviços de vacinação. Tudo isso leva
a hesitação de vacinação, um dos 10 males considerados pela Organização Mundial de Saúde, que atrapalham a saúde da população mundial e, consequentemente, a redução das taxas de coberturas vacinais, que são muito aquém das metas preconizadas. Aqui nós temos a caderneta de saúde do adolescente, onde os calendários vacinais estão incluídos. Lembrando que a gente tem vacinas específicas para essa faixa etária, que é a vacina de HPV, outras que precisam de um reforço nessa faixa etária, como agora a questão da vacina meningocócica ACWY, uma vacina que foi incorporada este ano num esforço grande do Programa Nacional de Imunização, atendendo o momento epidemiológico que o país está afetando, e também a toda a demanda da sociedade científica. Hoje, nossos adolescentes de 11 e 12 anos contam com essa importante vacina para a prevenção de uma doença que pode matar em 24 horas e que é grave. E lembrando também que, com a introdução da pandemia de Covid no início desse ano, trazendo com ela toda a questão do medo, da dor, do adoecimento e da morte em todo o mundo, não foi diferente aqui no nosso país, e levando ao receio das famílias de buscar uma unidade de saúde para se vacinar e vacinar os seus filhos, o adolescente está aí incluído. Lembrando que os nossos 37 mil postos de vacinação no país, eles têm condição de fazer uma vacinação segura, tanto para as famílias, para os adolescentes, como também dar segurança aos nossos profissionais vacinadores. Nós estamos terminando uma campanha nacional de vacinação que foi até os 15 anos de idade, uma excelente oportunidade para colocar em dia a caderneta de vacinação do adolescente, assim como essa próxima campanha da SBIM, que vai ao ar, que também será fundamental para a gente divulgar a importância da vacinação dos nossos adolescentes. Esse é o menu oferecido pelo Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde, aí a vacina de hepatite B, que, se não completado o seu esquema na infância, o adolescente vai ser vacinado de acordo com o histórico vacinal, a vacina tríplice viral, fundamental para a prevenção do sarampo, da cachumba e da rubéola, a dupla adulta, que deve ser dado de 10 em 10 anos, a vacina de febre amarela, uma doença importante, hoje o Brasil inteiro é área de recomendação de vacina, precisamos vacinar os nossos adolescentes, essa é uma doença que pode matar, ela é grave e é prevenida pela vacinação, a vacina meningocócica ACWY, já falada por mim, e a vacina de papilomas vírus humano, a vacina HPV, uma vacina fundamental, uma vacina segura, eficaz, uma vacina que junto com o rastreamento vai ser a estratégia mais importante para que nossas adolescentes possam ter um futuro livre dos cânceres relacionados a esse vírus, especialmente o câncer de colo de útero, previne 98% desses cânceres, né? E previne também os cânceres relacionados ao vírus HPV nos meninos, câncer anal, o câncer peniano, né? O câncer de orofaringe, verrugas genitais, que é uma doença que não mata, mas que tem um tratamento difícil e doloroso e que traz muito constrangimento. E a questão também da vacina no pertusse celular para as nossas gestantes. A gestação na adolescência ainda é um problema sério no nosso país. Então, proteger a nossa adolescente, e principalmente proteger o bebê pequenininho, que ainda não pode se vacinar, é fundamental. E, por isso, essa vacina deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gravidez até o puerpério. E para aqueles adolescentes que têm algum problema de saúde especial, principalmente vivendo com HIV, pacientes oncológicos e pacientes transplantados, nós temos aí 52 centros de referências biológicos especiais em todo o país para atender a essa faixa etária. Agora, de nada adianta todo esse esforço do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, da distribuição de mais de 300 milhões de doses de imunobiológicos por ano, né, de 37 mil postos de vacinação, o maior programa gratuito de vacinação do mundo, se isso não se reverte em adolescentes e população vacinada. E em relação à questão das coberturas vacinais, muito rapidamente, uma pincelada para vocês verem como é importante a gente estar avaliando essas coberturas para que a gente possa tomar ações voltadas para melhorar
a vacinação dos nossos adolescentes. Aqui, a questão da vacina HPV nas meninas. Hoje, essa vacina é indicada para as meninas de 9 a 14 anos de idade. Nós temos uma cobertura de 70% na primeira dose e apenas de 45% na segunda dose, necessária para a proteção. Em relação ao menino, a mesma coisa, não chega a 50% na primeira dose, 31% na segunda. Uma coisa fundamental é essa questão de quando você pega a faixa etária, que você vê que essa cobertura é maior quanto mais velho é o adolescente. Isso é um equívoco, porque quanto mais cedo esse adolescente se vacinar, mais protegido ele estará. A questão da vacina meningocócica C, que a gente achou que não era só importante pelas doenças que previnem, mas seria um chamariz para a vacina HPV. Vocês vejam também que tem uma cobertura bastante baixa de uma vacina tão importante que previne uma doença tão grave, mostrando, de fato, o desafio que é vacinar o adolescente fora do seu ambiente escolar. A questão do sarampo, como eu falei, tá? Apesar de termos coberturas acima de 95%, mas vejam, ainda é importante o número de casos dessa vacina na população de adolescentes. Vamos vacinar. O Ministério realizou várias campanhas de vacinação, vem realizando desde 2018. Vamos levar nossos adolescentes que não têm os esquemas completos, tá? E naquelas áreas onde o vírus está circulando, é necessário se fazer a vacinação a terceira dose. Né? A questão da febre amarela também é insuficiente, é uma doença. Vejam só a cobertura insuficiente que nós temos nos nossos adolescentes. Lembrando para os nossos obstetras, vamos orientar as nossas gestantes adolescentes dessa importante vacinação, que hoje não atinge 50% da população, né? É uma vacina muito importante a ser dada durante a gestação, como eu já falei, e uma série de questões estão envolvidas com essas baixas coberturas, né? A questão do ambiente onde é feita essa vacinação, a importância de estar envolvendo o setor educacional, a comunidade escolar, se não fizer dentro das escolas, mas que essa comunidade informe os adolescentes sobre a importância dessa vacinação, a questão toda de reduzir os impactos dos grupos antivacinas, das fake news, da divulgação, e toda essa questão de desafios. A doutora Isabela será a palestrante a próxima, que irá desenvolver com mais especificidade essa relação. É preciso que a gente rompa esses desafios para que a gente possa proporcionar para os nossos adolescentes uma melhor qualidade de vida com mais saúde. A nossa próxima palestra vai ser Desafios no Cenário Atual. A pediatra Isabela Balalé, que é vice-presidente da SBIM, membro do Comitê Consultivo do Vaccine Safety Net, da VSN, da Organização Mundial de Saúde, e autora do Manual Prático de Imunizações. A Isabela é uma das batalhadoras dessa campanha que a gente está conseguindo fazer agora, mas já há alguns anos que a gente estava tentando colocar isso em prática. Podemos já passar para a Isabela? Já está pronta aí, Isabela? Bom dia, bem-vinda. Obrigada, JC. Bom dia, todo mundo. Obrigada, Ricardo Feijó. Difícil chamar o Feijó de Ricardo. Obrigada, Ricardo Machado, Ana Goretti, por estarem aqui com a gente. E, assim, falar em 15 minutos será um grande desafio. Então, como o meu tema é desafio, o meu primeiro desafio é esse, falar em 15 minutos. Então, qual é o desafio? Foi muito bom, né? A aula do Feijó, a Goretti conseguiu falar boa parte, mas volta aí para falar com vocês sobre o ponto de vista aí do Programa Nacional de Imunizações. A minha declaração de conflito de interesse, eu estou aqui 100% à vontade com vocês, sem nenhum comprometimento, além daquele da saúde do adolescente, principalmente do ponto de vista da saúde pública, que é o que faz diferença, né, para o Brasil.
Então, se falar aqui de desafios, barreiras, são várias, né? Começa desde o fato que eles não vão ao médico e também não costumam frequentar a saúde de maneira geral. Mas aí vem as oportunidades perdidas, porque se já é raro ele frequentar o consultório médico ou ir numa UBS ou na saúde da família, cada vez que ele vai, ou mesmo numa emergência, cada vez que ele vai, a gente não pode perder a oportunidade de falar com ele sobre vacinação. A gente não tem esse hábito entre nós no Brasil, mas isso é importante, porque é um momento que eu tenho para falar sobre isso. E se esse momento ainda for, se eu ainda tiver a possibilidade de vacinar, eu posso converter esse adolescente no não vacinado para um vacinado. Desinformação é o nosso maior problema quando a gente fala de vacinação no país, tanto para o lado da falta de informação, como a informação incorreta, que são os dois, né, que fazem parte desse conceito de desinformação. Melhor acesso à escola, e a gente ainda não conseguiu no Brasil que, pelo menos que a grande maioria, alguns municípios fazem, mas a vacinação na escola. A gente tem que trabalhar muito fortemente nisso. E o ideal é em cada município, né, com as suas autoridades de educação. E o mito, como a Gorete falou, a gente sabe que vacina com mito mesmo na adolescência é HPV, que é a vacina mais, enfim, mais atacada por mitos e até mesmo algumas manifestações que a gente não via desde da revolução das vacinas. Lembrar a vocês que esse é um desafio, a gente precisa passar confiança para esse adolescente. Aqui é adulto, mas certamente, como o Feijó falou, ele precisa confiar na gente, a gente precisa falar a língua deles, e a língua deles não é o adolescente, é uma língua nossa, falada de forma simples e com muita segurança. Ele percebe quando a gente não está seguro. Gorete falou dos netos, eu tenho um filho adolescente aqui, se eu não estiver muito segura do que eu estou debatendo, né, porque eles desafiam a gente o tempo todo, é certo que eu vou perder a briga. E mesmo que ele esteja errado, ele vai continuar com esse conceito errado, que vai ser mais forte dentro dele. Importante também nesse desafio que nós, profissionais da saúde, estejamos preparados a enfrentar os eventos adversos e, principalmente, né, porque evento adverso realmente relacionado causalmente com as vacinas, graças a Deus, é muito raro e não está diferente das estatísticas que são baixas previstas nos estudos clínicos. Quando a gente tem alguma situação que foge do esperado, a gente precisa investigar. Investigar para quê? Para saber se realmente isso está relacionado ou, que é o que na maioria das vezes a gente conclui, no caso do adolescente, se refere a uma reação de estresse pós-imunização ou uma coincidência, que é a recordista em criança. Então, não está preparado para isso, e eu vou mostrar para vocês como a gente não está preparado para isso, é um problema, porque enfraquece o profissional da saúde, ele deixa de estar seguro, e se ele tem dúvida, que dirá a família e principalmente o adolescente. Então, é muito importante, em 15 minutos não vou conseguir falar detalhadamente para vocês sobre essa reação. Quem puder, quem estiver inscrito ou quiser ainda se inscrever na jornada da SBIM, vai lá e assiste a aula do Dr. Galute. Eu peguei alguns slides emprestados dele e coloquei aqui a referência, que foi a aula que ele deu na jornada. Então, são várias terminologias para essa reação de estresse. Mas essa reação de estresse ela ficou conhecida e divulgada quando aconteceu com a segunda dose de HPV, lá no início, né, da campanha em 2015. Mas ela é relatada na literatura com qualquer vacina. Eu mesma já vi um adolescente desmaiar depois de tomar, sei lá, hepatite B. Então, não é uma reação da vacina, mas ainda está arraigado em nós, profissionais da saúde, mais ainda na população, que é uma vacina perigosa e que pode gerar
situações como essa. Agora, olha a incidência, a gente não tem nenhum outro evento adverso com essa incidência, né? Uma a cada 1.000 aplicações, o adolescente ou o adulto jovem desmaia. Então, vira muito comum. E quando a gente começou a campanha, pela primeira vez, o Programa Nacional de Imunizações recomendou deixar 15 minutos sentado depois. Tá certo, mas não é para vacina HPV. Só que, como ninguém tinha esse hábito, virou outro bicho de 7 cabeças que só pode ser uma vacina grave, né? Nenhuma vacina eu faço isso. E, de repente, eu deixo o adolescente lá sentadinho, isso aumenta o estresse, aumenta a dúvida. Mas a gente precisa deixar 15 minutos, sim, seja com DPE, seja com hepatite B, com qualquer vacina. Também vou deixar aqui, o evento vai ficar gravado, então vou deixar aqui para vocês verem com mais calma depois, não tenho tempo para ler. Os meus filhos estão gritando. Reação aguda ao estresse, então, normalmente, o início súbito, palpitação. E a gente tem aqui, preciso uma aula inteira sobre isso, que são os fatores desencadeadores. A gente precisa conhecer os fatores desencadeadores para perceber, por exemplo, que se um adolescente chegou vermelho, ofegante, com cara de que veio correndo, é melhor esperar, deixar ele acalmar, dar um copo d'água. Existe até um menu do Kaiser permanente sobre coisas que você pode oferecer para o adolescente para que ele se acalme antes de entrar na sala de vacinação. Claro, cuidado com a reação anafilática, que é bem diferente. A gente tem que estar apto a perceber se for uma reação anafilática ali imediata. Reação vasovagal demora mais um pouquinho, é por isso que a gente deixa eles sentados, e tem também os seus gatilhos, né? Normalmente, quando chega muito preocupado, e não adianta ficar dizendo não vai doer, não vai doer. Aí ele sabe que vai doer. O adolescente não é bobo. Então, vamos lá, olha, vai ser assim, fica tranquilo, enfim, com argumentos mais verossímeis para ele, né? E convincentes. Reações de sistema neurológico, então, é a vacina conhecida como causar eventos adversos neurológicos, e isso não existe. Aqui a gente vê, e eu vou contar um pouco para vocês o que aconteceu no Acre, com meninas e meninos com crises epiléticas recorrentes, meses depois da vacinação, e eu vou mostrar como tudo não passava de um estresse pós-vacinação muito mal conduzido, porque se a gente não intervém logo, aliás, o ideal, não sei se foi o Feijó ou o Goretti que falaram, é antes, é ter empatia. Depois que a coisa aconteceu, dizer não foi nada, é muito complicado. Então, eu tenho que trabalhar a população e o profissional de saúde, que é isso que a SBIM busca fazer e faz aqui nesse momento, para que a gente possa trabalhar isso antes, e não depois dizer não é, porque depois que o mito cresceu, vocês vão ver como é difícil. Então, quais são os mitos? Primeiro, esses mitos, ou a hesitação em vacinar, está relacionada a fatores contextuais, e aí eu vou mostrar também, o indivíduo ou o grupo, e no adolescente isso é muito forte, principalmente o grupo, e vacinas específicas. No caso aqui do adolescente, a grande sofredora é HPV. A gente tem dados concretos de que a vacina HPV, além de ser uma das mais eficazes que a gente tem no calendário, ela é efetiva no sentido de diminuir doença e segura. Então, todas essas situações e os grupos contra a vacina dizem assim, entrem no site da Organização Mundial de Saúde e vejam quantas adolescentes morreram ou ficaram com sequela neurológica. Não, a lista que eles estão falando é de notificação. Notificação, principalmente com HPV e no pânico, qualquer desmaio, qualquer situação, qualquer doença vai ser divulgada. Mas a gente precisa olhar o que foi realmente investigado e definido como causa. E aí a gente vê que não. O que a vacina HPV causa, sim, síncope, não é ela que causa, já falamos, e anafilaxia
pode acontecer muito raramente, como qualquer vacina. Então, está aí a situação do Japão, está aí a situação da Colômbia, fugiu agora o nome, depois eu lembro, na Europa, fugiu agora o nome do país, e no Acre. Olha isso, o que uma situação mal conduzida de estresse pós-vacinação pode causar, e ainda está causando. Isso aconteceu há muito tempo. A situação do Japão, a situação da Colômbia, todas elas foram investigadas e definidas. Eu tive a oportunidade, numa reunião da Organização Mundial de Saúde, de ouvir um representante do Japão, dizendo que lá as coberturas já cresceram bastante e eles já veem resultados concretos, diminuição de circulação de vírus, verrugas genitais e níqueis. E também outra situação interessante é que as notificações acabaram, porque acabou aquele estresse e as pessoas não vão mais notificar um desmaio. Quem é que notifica um desmaio depois de uma vacina hepatite B? Não, a gente diz que é natural, desmaiou, pode desmaiar tirando sangue, etc. e tal. Esse mito da HPV está entre todos nós. Começou aqui o caso de Bertioga, que foi muito bem investigado, e finalmente aqui, com um grupo anti-HPV e com aquela foto que eu mostrei para vocês, já pensando em criar eles, né, uma associação de pessoas vítimas da vacina HPV. A história, resumidamente, entre 2018 e 2019, 72 casos de reação adversa à vacina HPV foram notificados, viralizaram da forma de que a gente sabe como viraliza. Isso demorou muito a chegar no Programa Nacional de Imunizações, até que as próprias sociedades, tanto de pediatria quanto de ginecologia locais, começaram a buscar ajuda e o PNI recebeu as notificações e pediu que a USP investigasse esses eventos. Os eventos foram investigados, eram crises epiléticas recorrentes, e dos investigados, não dá para dizer aqui todo o trabalho, assistam a aula do Gallucci, e esse trabalho ele estava à frente. Na realidade, de todos os investigados, muito bem investigados, apenas 2 tinham realmente epilepsia. Eram 2 irmãos com epilepsia congênita, enfim, nasceram dessa maneira. E, claro, manifestaram agora. O que aconteceu? Eram 30 mil doses aplicadas em 2017. Em 2019, o Acre aplicou menos de 8 mil doses da vacina HPV. Para terminar, a vacina é efetiva, e isso está claro na prática, não é mais só na literatura. As nossas coberturas estão muito baixas em meninas e meninos. Sugiro buscar esses vídeos que, do mesmo jeito que o Feijó falou, falar direto. E esses vídeos a gente traduziu, são vídeos do Departamento de Saúde de Minnesota e estão legendados para português. Não deixem de dar uma olhada, são dicas boas para conversar com o adolescente. Termino aqui, quem vacina não vacina, deixo o meu e-mail para vocês e devolvo a palavra para o Juarez. Até rimou. Obrigado, Isabela. Esse exemplo, né, do Acre para nós é marcante e nos reforça, né, a agilidade, a seriedade, a rapidez que a gente tem que tomar conta dessas situações para exatamente não ter a repercussão como acabou tendo. Bem, pessoal, e daí a nossa próxima fala vai ser da Mônica Levi, que vai nos falar sobre os calendários de vacinação do adolescente. A Mônica é pediatra, também presidente da Comissão Técnica para a Revisão dos Calendários Vacinais e Consensos da SBIM. Bem-vinda, Mônica. Olá, eu estava esperando, eu preciso agora compartilhar só um minutinho. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, Mônica, só falta aparecer a tela, mas já está começando a compartilhar.
Agora bota só no modo apresentação. Pronto. Deu. Bom, gente, muita gente aqui já falou algumas coisas que eu ia passar para vocês, mas eu não vou tentar não ser repetitiva. Eu vou apresentar aqui minha declaração de conflito de interesse. O Feijó já falou muito sobre isso, a doutora Ana Goretti também, mas só para a gente iniciar aqui no calendário, lembrar que todas as formas de transmissão são possíveis aqui pelo comportamento de risco do adolescente, né? Doenças transmitidas por via sexual, por via respiratória, contato de pessoa a pessoa, por sangue, em viagens, compartilhamento de lâminas, giletes, escova de dente, e também é uma fase que tem aquela identidade pessoal, e não é raro a gente ver eles colocando piercing, tatuagens e também transmissão por sangue e outros objetos contaminados. Então, é hora importantíssima na vida da pessoa da gente revisar todo o calendário, todas as vacinas que não tenham sido aplicadas na infância ou esquemas que foram incompletos e as vacinas próprias da adolescência e os reforços que são necessários. Então, vamos lá. O calendário do adolescente, da SBIM, continua no mesmo formato, mas ele foi atualizado aqui no dia 1 de outubro. A primeira coisa que é mais importante da mudança é a faixa etária. Aqui esse selo de identificação era de 11 a 19 anos, mudou para 10 a 19 anos, em concordância com a definição de adolescência a partir dos 10 anos pela OMS, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e agora também para a gente. Vou falando dessas poucas alterações que foram feitas nesse calendário, passando vacina por vacina. Em relação à tríplice viral, continua sendo recomendado 2 doses após 1 ano de idade, considera-se protegido. Mas entrou aqui uma frase nova de eventualmente considerar uma dose de reforço em situação de risco epidemiológico, uma 3ª dose da tríplice viral, em situação de surto de cachumba ou sarampo. Vamos ver aqui, olha, a gente vê o coeficiente de incidência por faixa etária, a gente vê a importância também da doença no adolescente. Nós estamos com surto de sarampo atual, fazendo um esforço enorme para vacinar nossos adolescentes, e o que a gente vê é que os números diminuíram, não porque a doença está controlada, nós estamos com sarampo ativo no país, mas sim porque houve distanciamento social. Então, a importância da gente vacinar agora, pensando na retomada do contato do adolescente, do normal, né? Uma faixa etária que tem uma responsabilidade aqui na transmissão. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou aparecendo no chat. Sim, estamos vendo, mãe. Não, tá bom, porque eu não estou me vendo aqui, fiquei até na dúvida, fui pegar o celular para ver se alguém me mandou alguma mensagem. Vamos lá, em relação às hepatites, são 2 vacinas, a hepatite A e a hepatite B, que são recomendadas na infância, a partir de 1 ano, a hepatite A, o nascimento, a hepatite B, vacinas importantíssimas para a gente checar se o adolescente tomou e se fez esquema completo. Se ele não tiver adequadamente vacinado, a hepatite B ele pode receber nas UBS, ela é feita para todas as faixas etárias. Hepatite A não é uma vacina disponível para adolescente, mas tem na rede privada. Se for o caso de um adolescente suscetível tanto à hepatite A quanto à B, lembrar que existe a vacina combinada das duas, que é feita em 2 doses para os menores de 16 anos e o esquema habitual de 3 doses a partir de 16 anos. É uma opção. Em relação à vacina HPV, já foi muito falado. Eu vou aqui comentar brevemente um pouquinho mais, porque essa é uma vacina destinada ao adolescente. É importantíssimo que a gente reverta o cenário atual de baixa cobertura. E está disponível na rede pública para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos. Nós não estamos conseguindo vacinar essa faixa etária. Lembrar que é de 2 doses, o esquema de 2 doses para aqueles menores de 15 anos, e o esquema a partir dos 15 anos, e qualquer faixa etária, é de 3 doses. No dia inicial, 1 a 2 meses depois, e 6 meses após a primeira, a gente faz a 3ª dose.
Lembrar que imunodeficientes de qualquer idade devem receber o esquema completo de 3 doses. Todas as vacinas podem gerar mitos, tabus, fake news, mas a HPV é uma das que lidera esse ranking. Inicialmente, quando elas foram licenciadas, houveram muitos questionamentos morais, comportamentais, a questionamento da idade de vacinação, vacinar criança, uma doença sexualmente transmissível que poderia induzir a promiscuidade, outras DSTs, descuido com a própria saúde, uma falsa sensação de segurança. Depois que foram devidamente esclarecidos e comprovados não haver nada disso, foram novos tabus, novos questionamentos que foram surgindo em relação à segurança. Órgãos regulatórios do mundo inteiro revisaram todos os dados de segurança e reiteram uma vacina extremamente segura e todos aqueles eventos adversos que foram adventados como possivelmente relacionados à vacina HPV foram descartados. E em tempos mais recentes, a gente teve novas questões de segurança que já foram comentados aí, distúrbios neurológicos, motores, convulsão, esterilidade, a Isabela já apresentou bastante bem. Novamente foram avaliados por especialistas do mundo inteiro, por equipes multidisciplinares e descartados. Então, gente, esses mitos e fake news e tabus e esses medos e hesitação acabaram resultando aqui numa cobertura vacinal baixíssima para HPV. 65% para a primeira dose, 43% para a segunda dose em meninas, 41% para meninos na primeira dose e olha aqui, 26% em meninas. A meta para a gente ter o benefício dessa vacina é de 80%. Os países que já incorporaram a vacina HPV muito antes de nós e mostram os resultados já de 10, 12 anos, estão tendo resultados brilhantes. É uma vacina extremamente eficaz, extremamente segura e que a gente não está conseguindo fazer com que a nossa população aí de adolescentes sejam beneficiados. Então, nós precisamos reverter esse cenário. Eu trouxe aqui para vocês, rapidinho, está cheio de número, não se assustem. Essa é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, chamada PENSE, foi feita pelo IBGE em 2015, por um acordo do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Eu só trouxe esse dado aqui para mostrar para vocês que nessa pesquisa, em estudantes de 9º ano, 27% já tinham tido início de atividade sexual. Essa pesquisa tem vários desdobramentos mostrando com o número de parceiros e que é bastante grande, bastante assustador. Não é novidade que os jovens desse século estão começando a atividade sexual cada vez mais rápido, mais cedo, né? Então, a gente aqui tem um dado concreto da nossa população. Lembrar, 9º ano é uma média aqui de 14 anos, variando de 13 a 15. Então, se a gente sabe que essa vacina vai ter o maior benefício para pessoas que não foram expostas ainda ao vírus, a hora de vacinar é precocemente, a partir dos 9 anos de idade. Em relação às vacinas contendo o componente tetânico, a gente tem a dupla adulto no Ministério da Saúde, no nosso PNI, e a recomendação da DTPA, né, da tríplice celular do tipo adulto, pelas sociedades médicas. De qualquer forma, a dupla adulto é uma vacina da adolescência, é dada aos 15 anos no nosso PNI, a DTPA é dada apenas para gestantes, mas é uma hora de checar o número de doses feitas na infância e o número de doses necessárias para adequar o calendário para essas vacinas vai depender do histórico vacinal, né? Considerando uma criança vacinada adequadamente, a SBIM recomenda a DTPA, né, para a prevenção de coqueluche e também na cadeia, da importância na cadeia de transmissão, com o objetivo de diminuir a transmissão da coqueluche, que se faça esse primeiro reforço, não aos 15 anos, e sim 5 anos depois da última dose, ou seja, entre 9 e 10 anos de idade. Daí para frente, a cada 10 anos. Em relação à vacina varicela, grande parte dos nossos adolescentes não foram vacinados na infância. Hoje ela está disponível em 2 doses, né, aos 15 meses e aos 4 anos de idade, no PNI, mas lembrar que é uma doença que tende a ter um curso mais grave no adolescente e no adulto. Essa vacina está disponível para qualquer suscetível nas clínicas privadas. O esquema é de 2 doses.
Para menores de 13 anos, a gente faz um intervalo de 3 meses, e acima de 13 anos, intervalo de 1 a 2 meses. Em relação ao vírus influenza, a gente sabe o quanto esse vírus é transmissível, e o ônus não é só para o indivíduo, também considerando a questão da transmissão, causando surtos em ambiente escolar, dentro de casa e em outros ambientes. Portanto, a gente recomenda a vacina influenza para todas as faixas etárias. No caso da disponibilidade no nosso Programa Nacional de Imunização, apenas para aqueles que têm comorbidades, e são várias comorbidades que estão incluídas. Não é difícil que um adolescente que tenha qualquer situação de risco aumentado tenha direito de receber também na rede pública. Mas a recomendação da SBIM é vacinação a partir de 6 meses de vida para todas as faixas etárias. Em relação à doença meningocócica, é uma vacina que foi incorporada no calendário tanto do público quanto do privado, desde os 3 meses de vida. A vacina dada na rede pública para o bebê é a meningocócica C conjugada, mas no adolescente o reforço entre 11 e 12 anos de idade com a meningo ACWY. A SBIM recomenda tanto a vacinação contra o meningococo B quanto o meningococo ACWY desde a infância, desde o calendário da criança. Por quê? A gente entende aqui a importância do adolescente como transmissor dessa bactéria, né? A gente sabe que 10% da população geral é de portador assintomático, mas essas taxas do adolescente são muito mais elevadas. Nós temos diversos estudos mostrando isso, chega a ser mais de 20% a prevalência de portador assintomático do meningococo nasofaringe. Por isso, a importância na cadeia de transmissão de que o adolescente esteja vacinado. Em relação à febre amarela, doença transmitida por vetor, uma doença grave de alta letalidade, hoje ela é recomendada em todo o território nacional, em dose única, como rotina, mas considerar uma segunda dose numa situação de risco epidemiológico. Em relação à vacina, a gente sabe aqui que o adolescente não é a faixa etária mais afetada, mas ele começa, sim, a se expor, muito mais do que crianças pequenas e idosos. A gente vê aqui o grosso aqui em pessoas de meia idade, mas o adolescente aqui, vamos lá, entre 10 e 20 anos tem aqui já também uma importante incidência dessa doença. Não estamos com ela controlada, várias regiões do Brasil necessitam de um olhar atento para essa vacina, porque a cobertura vacinal para a febre amarela continua muito, muito baixa. E a última vacina que eu tenho para falar para vocês, a vacina dengue, é uma vacina recomendada somente para os adolescentes que já tiveram dengue e que não tenham nenhuma contraindicação para o uso dessa vacina, tá? Ela está licenciada entre 9 e 45 anos, e se você tiver frente a um adolescente que houve comprovação de infecção, é uma vacina a ser recomendada também, só existe no setor privado. Bem, gente, esse é o calendário, ele é extenso, eu falei rapidinho de cada uma das vacinas, e ficamos à disposição aí para tirar dúvidas, depois que o Ricardo apresentar essa campanha. Obrigada. Muito obrigado, Mônica, excelente essa revisão aí, né, para nós podermos acompanhar. A gente ainda está com um problema técnico lá com a Ana, e a gente vai passar, então, direto para a apresentação com o Ricardo Machado, que é jornalista, coordenador de comunicação da SBIM, que vai nos mostrar a campanha SBIM de estímulo à vacinação. Se nós não conseguirmos retomar a apresentação da Gorete, a gente se compromete a gravar toda a apresentação dela e também colocar disponível, porque vai ficar disponível de qualquer forma por 3 meses. Bem-vindo, Ricardo Machado. Olá, boa tarde, obrigado, Juarez, obrigado a todos. É um prazer estar com vocês, agradecer novamente aí a presença de todos vocês que estão nos acompanhando, né? Estamos em quase 200 cidades do Brasil e é muito bom ter essa receptividade e ver o interesse de vocês pelo tema. E depois de tantas informações que nos ajudam a entender melhor esse amplo universo do adolescente, né? Eu vou aqui apresentar para vocês, como o Juarez antecipou, a nossa campanha.
Só tirar daqui. Não são poucos, como a gente viu, na faixa de 10 a 19 anos são mais de 30 milhões de brasileiros e que precisam de cuidados como a vacinação. E o Brasil, a saúde pública brasileira, precisa que eles estejam com a vacinação em dia. Daí a importância tão grande de vocês, de cada um de vocês que nos assiste. Para comunicar a relevância do calendário vacinal, a importância da vacinação para eles, vamos falar sobre riscos e prevenção, vamos falar sobre escolhas, vamos falar também sobre consequências e sobre proteção individual e coletiva. Como o Ricardo Feijó antecipou, o adolescente ele é muito afeito às causas e ele abraça aquelas causas que ele entende como importante. O nosso grande desafio hoje é fazer com que esse público perceba que existe uma causa a ser defendida nas imunizações. E um dos caminhos para isso é fazer ele entender que a vacinação dele também impacta a segurança da saúde de quem está no entorno dele, incluindo as pessoas com as quais ele tem contato e sequer conhece. Para isso, a gente vai lembrar que quem vacina não vacila. O objetivo é aumentar a adesão de adolescentes aos calendários de vacinação para a faixa etária e o compromisso deles com o autocuidado e com a prevenção individual e coletiva. Para isso, a gente vai lembrar que vacilação, não. Vacinação, sim. Além dos adolescentes, vamos falar com pais, mães e outros responsáveis, com os profissionais da saúde. Esse Web Meeting hoje é uma das primeiras iniciativas da campanha, também com educadores e com jornalistas, que nos ajudam a ampliar a distribuição da informação correta, e também porque há uma necessidade muito grande de a gente ajudar a qualificar cada vez mais a cobertura jornalística dos temas relacionados à vacinação e também sobre, no que diz respeito especificamente à vacinação do adolescente, porque, como foi comentado aqui antes pelos doutores, há uma ideia ainda de que adolescentes não precisam de vacinas, vacina é coisa de criança, né? E a gente precisa furar essa bolha, furar essa percepção equivocada. De que forma vamos fazer isso? O WebMeet para profissionais de saúde, como o Dr. Juarez já antecipou, este é o primeiro e ele antecipou a programação do segundo. No próximo falaremos também da vacinação de crianças e adolescentes. E aí é uma grande oportunidade de entender melhor como otimizar as oportunidades e acelerar a atualização do calendário vacinal. Lembrando, dia 10/11, esse vai ser à noite, às 19h30, abordando temas como cobertura vacinal, atuais e possíveis impactos, premissas para a atualização do calendário vacinal, a multivacinação, como abordar o assunto na sala de vacinação, e a parte prática, que é a parte bem legal, a hora de discutir casos clínicos e vocês poderem tirar aquelas dúvidas do dia a dia que nem sempre dá tempo ou a gente tem a oportunidade de perguntar na correria do dia a dia. Então, vai ser uma grande oportunidade. Aproveitem, esperamos por vocês. Em breve, vocês vão receber o convite para esse próximo Web Meeting. Nós teremos também o Web Meeting para jornalistas, como eu falei, na intenção de qualificar a informação e estimular mais temas na mídia sobre a vacinação do adolescente. Além de page da campanha, uma landing page específica, uma página na internet específica para reunir as informações para o adolescente, sobretudo. Ações com influenciadores, adolescentes e pais. Teremos também posts impulsionados nas mídias sociais da SBIM. Mini documentário que vai falar para esse público. A gente vai mostrar a realidade de 5 adolescentes falando das principais vacinas para eles, os mitos, as percepções de risco que eles têm ou não têm. Enfim, a gente quer trazer essa realidade do adolescente para esse mini documentário, de modo que ele sirva para que outros adolescentes possam se educar através deles, mas também que os profissionais da educação possam usar esse material em sala de aula, ampliando, assim, o impacto dessas informações junto ao nosso público. Vídeos da SBIM. Teremos também um e-book, que vai reunir as principais informações. Ele vai ser usado uma linguagem para o adolescente, mas ele vai servir tanto para os pais, para outros responsáveis, e também para vocês, profissionais da saúde, que querem ter uma referência rápida das indicações e das orientações. Vai ficar um material bastante bacana. E testes gamificados, a gente sabe como eles são vidrados em games, né? Então a gente vai elaborar alguns testes gamificados para que eles possam testar o nível de conhecimento deles em relação a fake news e a vulnerabilidade. Onde estaremos? Falei lá nas redes sociais da SBIM. Se vocês ainda não nos seguem, por favor, cliquem lá, curtam a gente, acompanhem. Tem muita informação nas mídias sociais da SBIM.
estão aí os endereços, mas se você não deu tempo de anotar, não se preocupa, basta entrar em cada uma delas e digitar lá na busca SBIM, que vai aparecer, a gente vai ter muito prazer em ter a sua companhia e é muito importante que você esteja com a gente, ajudando a compartilhar essas informações. Eu costumo dizer sempre que a diferença entre nós e os grupos anti-vacinação é que eles têm a anti-vacinação como uma causa. E nós temos a vacinação como algo extremamente relevante e importante, mas a gente precisa fazer disso uma causa. E o que isso significa? Que a gente tem o mesmo empenho na hora de compartilhar as informações com os nossos grupos com o nosso grupo de amigos, com nossos grupos de família. Enfim, a gente precisa ter esse empenho, esse ímpeto, essa gana, essa emergência na divulgação das informações corretas sobre imunização, para que possamos fazer frente à quantidade de desinformação que os antivacinistas jogam na internet, nas mídias sociais. Então, contamos com o empenho de vocês para compartilhar. Não curtam só, por favor, porque a curtida é muito bacana, traz para a gente a informação de que vocês gostaram daquele conteúdo. Mas se vocês não compartilham, a gente pede a oportunidade de fazer esse conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas. Quando? A gente inicia a campanha no dia 19 de novembro, e aqui vocês têm um exemplo de uma das peças, quem se defende não perde o jogo. A ideia é trabalhar com a vacilação e a não vacilação e mergulhar de cabeça no universo adolescente. A campanha vai até fevereiro e durante esse período da campanha nós vamos fazer de forma distribuída o lançamento de várias estratégias, a entrada com os influenciadores, o lançamento do e-book, o lançamento dos testes, de modo que a gente tenha sempre uma novidade para chamar a atenção do nosso público adolescente. Contamos com o apoio fundamental do Unicef, do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, e também com o apoio dos laboratórios GSK e Sanofi. Nós agradecemos imensamente a todos o apoio e a confiança no trabalho da SBIM. É isso. Quem vacina, não vacila. Que isso se torne um mantra, que isso se torne uma repetição nas nossas cabeças para que a gente possa ajudar a divulgar essa informação. Contamos com todos vocês. Muito obrigado. Qualquer coisa, é só enviar um e-mail lá para a SBIM. Estamos à disposição. Peço para todo mundo retornar para as telas aí. Ricardo Feijó, Ricardo Machado, a Mônica, a Isabela e o Ricardo Machado, que vai agora fazer a moderação e vai passar as perguntas que chegaram pelo chat. Sim, temos algumas perguntas aqui. Eu vou agrupar algumas, vamos ver quem prefere responder primeiro, cada um pode se manifestar por vez, né? Tem uma pergunta aqui bastante interessante. Eu vou juntar duas. Como agir quando o adolescente quer vacinar, mas o responsável é contra? E a outra é, posso vacinar o adolescente sozinho, desacompanhado de um responsável? Ricardo, eu posso estar iniciando, depois eu peço aos colegas que complementem, com um exemplo muito prático, que foi em relação à questão da vacina HPV. A gente tinha, quando ela era feita nas escolas, um formulário que as famílias preenchiam, dizendo que não autorizavam que o adolescente fizesse a vacinação, porque a gente achou que isso era uma forma até de estar desestimulando a não vacinação. E que, no caso das famílias assinarem esse formulário, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a essas crianças e adolescentes, e, no caso do adolescente, o direito de ser vacinado, o direito dele ser protegido. Então, a orientação era o seguinte: se o adolescente buscar um serviço de saúde, se for um adolescente que tenha plena consciência do seu querer, ele deve sim ser vacinado, mesmo se não tiver na presença das suas famílias. Essa foi a orientação que a gente deu, uma vez que ele tem direito a essa vacinação. Posso completar, Ricardo? Então, é isso mesmo, né? Mas, infelizmente, Gorete, você sabe, né? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Isso é o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, na prática, muitos, não tenho números aqui,
mas a gente ainda vê que, na prática, a ponta nega esse direito ao adolescente. E muitas vezes, não é a ponta o profissional. Na realidade, muitos municípios determinam essa conduta. E isso precisa ser revisto, porque precisa empoderar esses municípios sobre a legislação em relação a isso, né? Porque tem medo de um processo, enfim, a gente vive sempre o fantasma de processos. Se o adolescente pode ir na saúde da família e pegar a camisinha anticoncepcional, ele não pode tomar vacina, por quê? É mais um mito. Então, não são só os mitos entre a população e o próprio adolescente, mas o mito entre nós, profissionais da saúde, a gente precisa, fica a dica aí, Gorete, do PNI, reforçar isso para os municípios que ainda não vacinam. Agora, é engraçado que eu não sei se não vacina uma hepatite B. Então, vamos avaliar isso melhor, né? Ok. Faremos isso sim, Isabela. Alguém mais deseja complementar? PJ tem alguma... Não? É um assunto extremamente complexo, na verdade, e eu acho que tanto a Ana quanto a Isabela deram duas considerações fundamentais. A prevenção de saúde do adolescente tem que ser uma prioridade, principalmente considerando quando ele tem maturidade suficiente para compreender e levar adiante o procedimento. Portanto, se um adolescente tem o direito à anticoncepção, ele também tem que ter direito à imunização. Mas, na nossa realidade, é fundamental a gente ter as instituições reforçando esse tipo de autonomia, para que se evite uma judicialização desnecessária ou até uma visão regionalizada, que é o que acontece. Mas na teoria está correto, mas a gente teria que brigar por uma informação mais abrangente e mais unificada sobre isso, porque só quem ganha, na verdade, é o próprio adolescente, com essa consideração. Agora, eu diria só uma informação direta sobre isso. Fala, Gorete. Só complementando isso aqui, eu acho que uma questão que vai facilitar muito essa questão da vacinação do adolescente é a questão da vacinação, entre aspas, né, que estão sendo pedidas por alguns estados. Nós já temos 8 estados da federação que solicitam a carteira de vacinação completa para a matrícula escolar. Ou seja, não que isso vá ser impeditivo, porque você não pode impedir o ingresso de nenhum aluno na escola. Mas, por exemplo, a gente sabe que o Paraná é um estado onde, depois que ele passou a fazer essa exigência e dando um prazo para que crianças e adolescentes até 18 anos tenham a sua caderneta de vacinação completa, se melhorou em muito as coberturas vacinais do adolescente. Então, eu acho que são passos que estão se dando no Brasil no sentido de ampliar a questão do direito desses adolescentes de se vacinarem. Eu queria falar... mudar de... Só um minutinho. Eu acho que isso é um desafio para nós. Essa reunião já proporcionou, na minha opinião, que se faça um estatuto mesmo pelo Ministério, também visando o contrário. Por quê? Porque o adolescente que não quer se vacinar, se você entende que ele é influenciado por fake news, tem medo, não quer, mas os pais querem levá-lo a vacinar, ele pode ser vacinado à sua revelia? Então, eu acho que a gente sempre tende a achar que nós sabemos o que é o melhor para o adolescente. Então, cadê a autonomia dele? Então, nós temos que pensar dos dois lados, aquele que quer e os responsáveis são contra, e aquele que não quer e os responsáveis, o Estado, né, e os pais querem. Então, eu acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso e achar uma definição. Se ele é responsável ou não pelas suas próprias escolhas. Muito bom, mas existe um assunto que deve ser muito discutido, a gente pode aproveitar e depois ampliar essa discussão, mas assim, eu entendo o direito do adolescente dizer não, mas a legislação brasileira não está, no que eu entendo, preparada para esse não dele. Mas não vamos evoluir aqui, porque a gente não vai conseguir. Mas vamos discutir, sim. E Gorete, essa questão aí da carteira de vacinação, como tudo nesse país, ou no mundo, não é só o brasileiro,
tudo tem que ter uma causa e consequência, certo? A gente não pode impedir, não deve impedir um aluno de ir para a escola porque não se vacinou. Mas, assim, é por isso que nós incluímos os educadores aqui, porque o educador ele precisa ser acolhido nisso tudo. O educador vê a questão da vacinação, de avaliar a carteira de vacinação, que é isso que o Paraná conseguiu mudar isso. Não adianta a gente dizer para o educador como avaliar uma carteira de vacinação. Nossa, a gente tem dificuldade, eles não vão conseguir fazer isso nunca. Então, vale também uma cartilha para o educador, que aí fica aí também, essa reunião está ótima, né? O povo quer perguntar e a gente fica só pensando aí em novas discussões. Então, vamos devolver para o Ricardo para trazer mais perguntas. Perfeito. Essa tem uma outra pergunta aqui, que é mais do aspecto comportamental de quem está na ponta também. Qual a melhor forma de abordagem do adolescente nas salas de vacinação quando não temos privacidade, quando a privacidade é muito difícil e a pessoa coloca aqui, sabe que o adolescente traz uma série de questões que às vezes ele tem dificuldade de se posicionar na frente de outras pessoas. Feijó? Isso é uma questão discutida sempre e que tem serviço de saúde atendendo adolescentes, independente de qual objetivo, se é um atendimento clínico, psicológico, e em termos de imunização a mesma coisa. Acho que a gente tem que teria que pensar nisso sempre antes do problema surgir, uma prevenção. Seria priorizar alguma área física, algum horário, algum local, porque realmente o adolescente fica constrangido de se misturar com crianças pequenas, e talvez a melhor solução seja a gente já prever isso em relação às salas de vacinação, de que tenha algum local, alguma área de sala de espera, algum outro consultório um pouco mais reservado para pensar que aquele ali seria o enfoque para um adolescente. Mas é um tipo de questionamento que tem que ser valorizado. Pode se parecer um pouco exagerado, mas não. Realmente isso é importante, ele está em busca daquela afirmação e identidade de não ser uma criança, então acho que o problema se coloca aí, Ricardo, é quando a situação ocorre imediatamente, ou seja, tu vai vacinar e não tem aonde colocar ele. Pedir compreensão, explicar para ele, colocar a limitação do local, da região, da situação. Isso às vezes é suficiente, porque ele se sente valorizado e entende, ok, numa próxima vez, talvez eu tenha uma situação melhor. Então, não deixar sem resposta e preferentemente prevenir essa situação fazendo um planejamento. Ricardo, eu só queria complementar. Posso, Ricardo, em relação a essa... por favor. Eu acho que até a internet não tinha caído quando eu falei da necessidade dos serviços e dessa atenção, ela ter mais tempo e criatividade. Eu acho que também cabe a nós, médicos, a nós, profissionais de saúde, também fazer isso. Ou seja, não adianta você ter um local lindo para atender esse adolescente se você não aproveita a chance quando esse adolescente não busca a unidade de saúde, a não ser que a gente mude muito isso, mas eu acho que a gente tem que ter assim o cuidado. O adolescente foi a uma unidade de saúde fazer uma sutura com dor de barriga, a caderneta de vacinação deve ser pedida. Ele tem que ser orientado para a questão da vacinação, porque eu acho que isso é o que a gente precisa fazer, é voltar ao trabalho de convencimento da importância da vacinação. Essa questão de se o adolescente quer, se o adolescente não quer, eu acho que divulgando, informando, sendo tão competente como esses youtubers são em relação a fazer a cabeça desses adolescentes, a gente vai ter muito sucesso em relação a essa questão, mas nós, profissionais de saúde, também temos que ter mudar a nossa relação com esse público adolescente. Gorete, eu queria aproveitar e perguntar, porque a gente sabe, né, o sucesso que foi a primeira fase da campanha de HPV, e ela foi um sucesso pela possibilidade de usar as escolas, né? E a gente observa um total descompasso entre saúde e educação no Brasil. Isso tem alguma perspectiva de mudar, não só na saúde lá do adolescente, mas também para as crianças menores, alguma coisa de aproximação desses dois ministérios para trabalharem juntos? A gente tem um programa da saúde da criança, que infelizmente também nas escolas, né, o PENSE, eu acho que é PENSE o nome, né, e que
acaba não sendo utilizado também como uma ferramenta para a gente poder atualizar. Claro que a gente vai pegar já crianças com mais idade, né? A gente só as nossas dificuldades de cobertura são em todas as faixas etárias, né? Claro que a criança pequena não vai estar em escola ainda, até tem as escolas infantis, mas essa dificuldade que tem de trabalhar saúde e educação, a gente não consegue entender quem é de fora, por que isso não evolui. Sim, Juarez, tem sim. O Ministério tem um programa chamado Saúde na Escola, que vem fazendo essa interface junto com o Ministério da Educação. Tem, inclusive, portarias de recursos incentivando as escolas a promover a questão da vacinação. Aquelas escolas que fazem essa questão têm um incentivo financeiro. Eu não sei se você se lembra que em 2014 o que aconteceu com a questão da vacinação na escola da vacina HPV. Quando teve aquele incidente de droga, as escolas se retraíram, ficaram com medo, né, das consequências, e isso acabou passando para as unidades de saúde, e a gente sabe como é difícil vacinar adolescente, isso já foi tema das discussões. Eu lembro a vocês também que tem uma dificuldade operacional mesmo. Hoje, ainda mais com a questão da pandemia, as equipes de vacinação... Acho que caiu novamente a conexão da doutora. Isso, né? Caiu. Eu vou aproveitar só para complementar aqui. O Feijó tocou num ponto que eu achei muito interessante, porque é natural e compreensível que a gente foque no que falta, né? A gente está sempre falando, falta isso, falta aquilo, se tivesse isso... Mas eu acho que tem um fator preponderante, tem um fator que é acima de tudo isso, que é o fator humano, não é isso? E o Feijó até colocou isso muito bem. Eu queria só, com relação à questão anterior... ante a falta do ideal, eu acho que o fator humano ele é bastante capaz de suprir a carência de uma instalação quando a atenção adequada chega, quando o profissional está atento para aquela demanda que o adolescente está trazendo, está sensível àquele ser humano, adolescente que está na frente dele, né? E é capaz, então, de perceber que existe uma demanda e suprir a carência com a atenção, né? Eu acho que isso é um recado bastante importante também. A gente tem algumas perguntas aqui agora mais de ordem técnica, relacionada à vacinação, digamos assim. Uma primeira é se o adolescente tem que fazer reforço da vacina febre amarela, considerando a indicação de aplicação de uma dose da vacina, né? Doutora Mônica responde? Respondo. Na verdade, os calendários da SBIM estão em total concordância com o do Ministério da Saúde. 2 doses é para crianças vacinadas abaixo de 5 anos. Isso é rotina. Está preconizado aos 9 meses e aos 4 anos. Mas existe uma margem de falha vacinal. Em termos de saúde pública, não faz o menor sentido se preconizar 2 doses para todas as faixas etárias. Mas a gente sabe que, principalmente, os adolescentes que foram vacinados com a dose única antes dos 5 anos, nós recomendamos que, numa situação de risco epidemiológico, se considere fazer uma 2ª dose, sim. Isso vale também para adultos, tá? Então, não é rotina, mas a ser considerado numa situação de risco, particularmente os vacinados com a primeira dose com menos de 5 anos. Eu só queria completar aqui, Mônica, que o calendário atual do Ministério prevê isso. Qualquer pessoa que tenha recebido a primeira dose antes dos 5 tem direito pela rede pública a fazer uma 2ª, né? E na SBIM a gente tem uma outra discussão que é de pessoas que tenham feito acima de 5 anos, dependendo da situação epidemiológica, justificaria fazer uma 2ª. Isso o Ministério não contempla, né? Para acima de 5 anos é dose única pelo Ministério. Eu acho que vale dizer, porque pode mudar essa recomendação. Hoje é a situação que a prioridade é fazer uma dose em todos os brasileiros, e a gente está longe, né, Gorete, de conseguir isso, mas essa é uma discussão, não só o próprio Ministério, junto com a Fiocruz. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A Gorete está com o celular e o computador ligado, ele está dando eco. Vai ter que, acho que desliga o celular, sai do link no celular. Ok. Fechar o microfone. Fecha. Essa Fala, é uma Isabela. discussão de se ou quando
voltaremos a fazer pelo menos 2 doses na vida, né? Eu acho que essa é uma informação que a gente não pode deixar de dividir aqui com eles. Porque eu acho isso importante, porque amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos, isso volta e fica muito difícil da ponta entender por que tira, por que bota, por que tira, por que bota. Então, assim, a prioridade é essa, vamos conseguir levantar essa cobertura vacinal para todos com uma dose, e aí o Brasil voltando, ou estando, né, com uma cobertura alta, a gente pode considerar, sim, uma segunda dose, porque, sim, de acordo com as pesquisas, né, e publicações da própria Biomanguinhos, uma dose não é para todos, mas assim tem uma falha vacinal, quer dizer, não protegeria para o resto da vida. A defesa hoje é do mínimo, de pelo menos, não o mínimo, de pelo menos uma dose, e, se possível, 2 doses seria o ideal para a nossa população a médio e longo prazo. Então, nesse momento, vamos embora fazer isso. Já conseguimos a inclusão da segunda dose, né? O PNI conseguiu, nós não, o PNI conseguiu incluir essa segunda dose e certamente está discutindo o futuro para os mais velhos. Bom, temos uma outra pergunta aqui relacionada à vacina, no caso a CWI. Gorete estava tentando falar. Não. Dizendo que você está corretíssima, Isabela. Eu acho que nós estamos no momento de tentar aumentar, ampliar as coberturas vacinais para que todos os brasileiros hoje sejam vacinados contra essa doença que é grave, que é a questão da febre amarela. Se a gente conseguir alcançar lá aí os 90%, 95%, aí a gente volta a fazer essa outra discussão. No momento, é alcançar a meta em toda a população brasileira. Só não foi perguntado, mas acho que é uma informação que é tão frequente que eu vou aproveitar a febre amarela antes do Ricardo mudar para o meningococo, que o Regulamento Sanitário Internacional mudou e basta uma dose na vida em qualquer idade, ou seja, para viajar, basta ter uma dose de vacina em qualquer momento da vida, tá? Então, as pessoas que se preocupam com viagens falam, eu fiz há 30 anos uma dose, não tem problema, aquele certificado está válido. Agora, destacar que quem fez a dose fracionada na campanha precisa, sim, de fazer uma dose cheia para poder viajar e ter o CIVP, que é exigido nos outros países. Só para também reforçar, né, Mônica, que é para viagem internacional em países que solicitem. Quem for viajar no Brasil tem que fazer o que é recomendado no Brasil. Viagem no Brasil para proteção sua própria, né? Viagem no Brasil, atualmente, todo mundo tem que se vacinar, não é só para o exterior que a gente tem que se vacinar. E isso é outra coisa engraçada, né? Que para o exterior, ninguém acha ruim ser obrigatório, né? Mas é uma discussão, outra discussão. Vacina obrigatória de céu é bom quando é para viajar. Agora isso. Então, doutores, lembrando também, então, aproveitando aí, que, enfim, o leigo às vezes tem muito essa percepção, né, de que a vacina da febre amarela está indicada em todo o território nacional para todos os brasileiros, não é isso? Isso. Independentemente de viajar ou não, ou seja, se você não vai pegar o ônibus do Rio para Brasília, do Rio para Belo Horizonte, é importante que aqui no Rio você esteja com a sua vacinação em dia, porque a indicação é essa em função do quadro epidemiológico atual, não é isso? Posso falar uma frase inteligente? Esperar viajar para tomar a vacina febre amarela é vacilar muito. Gostou, Ricardo? Gostei. Vamos usar. Então, agora temos a CWY. Para adolescentes que já foram vacinados na infância, como fica a indicação da CWY? Há indicação? Se há, qual o intervalo? Sou eu? Pode ser. Tá bom. Bom, na verdade, a gente ainda não tem essa coorte, né, de adolescentes velhos que foram vacinados na infância. Então, a maior parte dos adolescentes hoje não receberam as meningos ACWY lá de bebezinho. Na adolescência, a gente recomenda 2 doses com intervalo de 5 anos. Então, teoricamente, uma aos 11 anos e outra aos 16 anos. Mas a ideia é de que a vacinação contra o meningococo seja para toda a infância e toda a adolescência. Então, o que a gente tem de diferente da recomendação do Ministério da Saúde é
A dose entre 5 e 6 anos, reforço do calendário da criança, estou falando para meningo ACWY. Depois a dose, como no Ministério, com 11 e 12 anos, e ainda um reforço 5 anos depois. Essa é a diferença. O Ministério dá só essa dose de 11 a 12 anos com outro objetivo. E contra o meningococo B, são 2 doses para o adolescente, até o momento não está estabelecido necessidade de reforço, mas vamos acompanhando aí o segmento dos estudos para a gente ver se meningo B também precisará de um reforço no futuro. Mônica, e no Ministério, todas as crianças de 11 e 12 anos têm direito a tomar o seu reforço com a vacina ACWY, mesmo aquelas crianças que, porventura, tenham tomado o reforço com a meningo C, tá? Elas terão direito, está previsto a vacinação de toda essa população. Ô, Gorete, deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por acaso, essa criança fez com, sei lá, 7 anos, 8 anos, uma ACWY no serviço privado, e ela chegar com 11, 12 anos na rede pública, ela pode receber mesmo assim? Ela poderá tomar na rede pública a sua dose correspondente. Tá bom. Mais alguma contribuição? Passo para a próxima. A próxima aqui é ampla, mas acho que tem como só dar uma pincelada, porque realmente não dá para tratar dela toda aqui. Quais as recomendações de vacinas para adolescentes nos CRI, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais? Se há diferença? As diferenças basicamente... Posso dar uma dica? Sim. Posso dar uma dica antes da Gorete falar? Vai lá no site familia.isbim.org.br, que você já conhece. Os pacientes especiais foram incluídos ali, e ali não só fala das recomendações, como informa sobre as vacinas que estão disponíveis no CRI. Agora é com você, Gorete. Posso só uma lista, Isabela, antes de deixar a Gorete responder essa pergunta? Só queria deixar claro que não existe um calendário recomendado no CRI específico para adolescente. Existem as recomendações do CRI e com limites de idade ou não limites de idade para cada situação específica, mas não tem assim uma receita de bolo, calendário CRI por faixa etária. Não existe isso. Exatamente, isso que eu ia falar. Na verdade, o CRI ele vai vacinar aquela população que tem algum tipo de problema de saúde, especialmente pacientes com HIV, pacientes transplantados e pacientes oncológicos, ou seja, não importa qual é a idade que ele tenha tomado, ou pacientes que fizeram uma reação muito grave anafilática, por exemplo, a DTPA, tem a DTPA infantil, criança que fez uma reação muito grave, um choque anafilático, ele poderá receber essa vacina nos CRIs, além de algumas outras específicas que tem lá, como a questão da pneumo 13, né? A pneumo 23, para alguma, que são as pneumocócicas, imunoglobulinas, ou seja, de acordo com, na verdade, o problema que essa população tenha. Ok. Uma última Ricardo, pergunta. Eu só queria, Ricardo, comentar uma coisa. Assim, a gente também está trabalhando firme e forte, né, em relação aos calendários especiais, em relação aos CRIs. A gente sabe da subutilização, né, das vacinas, ainda mais agora, né, com o Covid. Então, é importante que as pessoas conheçam isso, né? Então, a Isabela deu essa dica e vão olhar, porque o Família SBIM, ele mostra também essas diferenças, né? O que a SBIM preconiza e o que está disponível no CRI. E os nossos CRIs, tem um manual que foi revisado recentemente, em 2019, ele continua sendo atualizado, porque sempre aparece alguma coisa para modificar. Acessem o manual do CRI, também está disponível no site do Ministério, do PNI, apesar das dificuldades, né, Gorete, a gente achar alguma coisa no site do Ministério. Está disponível no site do SBIM também. Mas também está disponível no site do SBIM. É mais fácil. E acessem esse manual,
conheçam essas recomendações e indiquem essas vacinas. Como a Gorete falou, não são só imunodeprimidos, são situações de imunocompetentes também que colocam em risco para várias doenças. Diabético, cardiopata, nefropata, hepatopata, nós temos várias situações de vacinas que são recomendadas de forma diferente ou idades diferentes. Então, se apoderem desse conhecimento aí. Juarez, e eu só queria lembrar, Juarez, de um público muito especial, que nós, profissionais de saúde, esquecemos também, que é a população de 9 a 26 anos, ou seja, até 14 anos, 11 meses e 29 dias já está contemplado, mas a partir dessa idade está contemplado e também pode tomar sua vacina HPV nos CRIs, aqueles pacientes dessa faixa etária que também sejam imunocompetentes, que tenham algum problema aí relacionado a transplante oncológico e vivendo com HIV/AIDS. A procura é baixíssima, não só nos CRIs, mas eles podem tomar em qualquer um dos 37 mil postos de vacinação, e aí precisam levar a prescrição médica para dizer por que estão tomando essa vacina numa idade diferenciada daquela do grupo etário que essa vacina se destina. Gorete, aí eu também queria falar uma dica. A gente tem muita dúvida se todas as salas têm treinamento para ofertar as vacinas que tem nos postos de saúde. Hepatite B, que tem para todo mundo, HPV. Quando é um paciente especial, tem esquema especial, chega lá no posto e não recebe, por exemplo, hepatite B, 4 doses dobradas. Por quê? Porque as pessoas que estão lá na ponta não têm esse treinamento para ofertar esquemas especiais, ou, por exemplo, para fazer 3 doses de HPV numa criança HIV de 10 anos de idade. Então, acho que isso também, essa comunicação, tem que ser melhorada, treinada, ou se encaminhar esquemas especiais para o CRI, mesmo que a vacina esteja disponível no posto. Acho que isso é uma crítica. É uma coisa que você fala com muita propriedade, Mônica, lembrando que esses postos de vacinação, assim como qualquer estrutura de saúde, principalmente agora na época da pandemia, a questão de pessoal está muito complicada. Você tem uma rotatividade muito grande, você tem uma diminuição desse pessoal em função de que eles estão sendo deslocados para o atendimento da Covid. Mas essa questão, os estados e municípios têm se esforçado muito em relação à questão da capacitação, a operacionalização da vacinação é de competência, principalmente dos municípios, é uma coisa muito importante que fiquem atentos para essa capacitação. A questão da BCG também, é preciso ser treinado para que a gente não tenha erro de administração, que está crescendo. Se a gente pegar evento adverso no país, em relação a erro de administração, é um evento que está crescendo, e isso que você fala é muito importante. Trabalhar dentro da sala de vacina precisa ter capacitação e precisa ter agilidade, porque quem vacina é quem informa, é quem está fazendo todo esse trabalho na área de imunização. Já fica um convite aqui, dia 14 de novembro, nós temos nosso segundo encontro de imunização em pacientes especiais, onde a gente vai discutir tudo isso a fundo. Todos estão convidados. E lembrando, Juarez, só um minutinho, que o Ministério da Saúde, esse ano, teve uma portaria e vai financiar a questão de reforma, melhoramento de todos os CRIs. Tá? Ou seja, os projetos de reforma, de compra de todos os equipamentos, modernização, será financiado pelo Ministério da Saúde, aí, por intermédio das secretarias estaduais e municipais, para melhorarem a questão do funcionamento desses CRIs em todo o país. Grande notícia, né? Que bom. Ficamos todos muito felizes, porque sabemos que os profissionais da saúde que atuam na saúde pública atuam com muita garra, né? E tem muito amor à causa também. É preciso melhorar muita coisa, mas estão sempre querendo mais, e quando o governo consegue oferecer um pouco mais, com melhores condições físicas de trabalho, isso sem dúvida vai repercutir na população também, né? O objetivo final é o bom atendimento. Que bom, Gorete. Temos uma última questão aqui que tem a ver até com o tema do próximo evento, do nosso próximo web meeting, no dia 10/11, às 19h30. Antes, deixa eu só dar um recadinho. A Isabela colocou na apresentação dela aqueles vídeos
que foram traduzidos e tal, eles estão disponíveis no site da SBIM. É só entrar lá no sbim.org.br, que esses vídeos estão todos lá. Tem algum guia? Pessoal, porque tem que entrar no SBIM, eu botei mas não dá para vocês copiarem. Tem que entrar no site da SBIM e saber onde está. Então, onde é que está? Você vai em mídia, e aí tem lá uma lista, e em mídia você vai encontrar como falar sobre HPV com o seu paciente. Canal SBIM. Tá? E o manual do CRI, você vai em calendários, nem todo mundo pensa, mas é calendários, porque é um calendário. Você vai ver lá pacientes especiais e tem lá o do CRI. Muito bom. A pergunta é a seguinte: existe algum guia sobre aplicações de vacina no mesmo dia que tenha foco no calendário do adolescente? Acho que a pessoa está perguntando aqui sobre aproveitamento de oportunidade, né? Qual que seria a estratégia? O que ela está buscando são estratégias, a gente vai tratar disso no próximo encontro, não é isso? Acho que o Feijó podia falar sobre como é fazer várias doses no adolescente, mas como abordar isso, porque, assim, é o máximo de doses por dia, o adolescente não vai ficar indo todo mês, de jeito nenhum, evitar retornos. Mas e aí, como é que convence o adolescente a tomar, sei lá, 5 injeções no mesmo dia? Antes do Feijó falar, só queria lembrar uma regra aí, né? De todas essas vacinas que a gente tem para adolescente, a gente não precisa ter intervalo entre nenhuma delas, a não ser, né, tríplice viral e febre amarela, que se não forem no mesmo dia, precisa um mês. O restante, nenhuma a primeira delas dose. Varicela na primeira também, dose, chefe. menor de 2 anos, precisa Isso. ter 30 dias, né? Mas como é adolescente, ele não precisa ter o intervalo. Vai. Varicela também, aí é regra normal. Sim, mas a varicela não tem no PNI, né? Ué? Para adolescente. O adolescente. Para adolescente, mas não. tem na SBIM. A gente está falando de quê? Tá, não. Então, não. Mas tem que conhecer as regras, né? Isso aí. Vamos lá. Vai, Feijó. Não tem barbada, né? Mas, assim, se o adolescente não se agrada da ideia de comparecer a uma visita para fazer vacina, porque, obviamente, tem toda aquela ideia que é desconfortável, o benefício da vacina é lá adiante, e às vezes ele não está conectado com lá adiante, ele está conectado com o presente, que é uma picada de agulha, dói, não vale a pena, não estou afim. Então, no momento em que ele está que há um entendimento que ele tem que fazer 3 vacinas, 4 vacinas, é muito mais fácil sentar com ele e conversar aqui. A aplicação simultânea não traz nenhum prejuízo à saúde dele, não traz esforço no sistema imune para produzir proteção, ou seja, não vai haver comprometimento da resposta da vacina, não vai potencializar efeitos adversos. Então, é muito mais fácil tentar fazer uma aplicação numérica da situação. Tu tem 3 vacinas para fazer, tu vai ter que vir 3 vezes aqui. Vão ser 3 problemas, 3 discussões, 3 DRs, 3 momentos. Mas se tu aceitar essa ideia e a gente fizer com calma, sentado aqui, te explicando as 3, terminou o assunto. Então, esse tipo de convencimento é uma negociação, mas baseada numa informação clara, uma informação simples que ele possa participar. Eu acho que o atendimento de vacinas simultâneas é uma grande vantagem. Aliás, isso é feito fora do Brasil com muita facilidade. Mas botar o rapaz ali ou a menina sentado e dizer assim, segura o braço e vamos fazer 3 vezes, não. Esse convencimento tem que ser feito nessa situação. Vem aqui, fazemos uma vez e tu sai daqui e evita de voltar de novo aqui outras vezes. Eu acho que é o estímulo ao diálogo e a informação clara, a informação simples. Obrigado, Mais uma Feijó. vez, o ser humano fazendo diferença, né, Feijó? Ricardo, eu posso só complementar aqui aquele meu pensamento que acabou caindo da questão da dificuldade da integração escola. Claro. O que eu estava dizendo é o seguinte, com toda essa dificuldade de pessoal dentro das unidades de vacinação, fica muito difícil para a Secretaria Municipal, de fato, porque vacinar na escola significa tirar o vacinador do posto de saúde. Então, tem que se ter toda uma estratégia que, se não se pode fazer isso, que haja dentro da escola todo um trabalho com os professores, com toda a comunidade escolar, no sentido de estar orientando o adolescente a buscar essa unidade de saúde, principalmente convencimento das famílias, ou seja, todo um trabalho que está se
tentando fazer com a área de saúde do escolar e o Ministério da Educação, mas que a gente precisa contar com o apoio de todos e de toda a sociedade. Bem, pessoal, está na hora de terminar esse nosso primeiro encontro da campanha de adolescentes. Vocês viram que nós temos muita coisa pela frente, que o Ricardo Machado mostrou. Queria agradecer novamente a todos vocês que nos brindaram aí com excelentes palestras, né? Apesar das quebras todas aí de internet, não comprometeu, Gorete, a gente conseguiu discutir e falar sobre o que a gente gostaria mesmo. E ficam todos convidados para o próximo evento. Lembrando que esse evento vai ficar disponível gravado nos próximos 3 meses, depois a gente avisa a partir de que dia já estará disponível para vocês acessarem aí. Muito obrigado a todos e bom final de semana, bom feriado e até a próxima. Obrigada. Até a próxima.